Esse livro aqui, né, saiu agora esse ano, que eu organizei com o professor Carlos Zacarias Sena Júnior, que é da Universidade Federal da Bahia, e o professor Gilberto Calil, que é da Universidade do Oeste do Paraná, e o professor Marechal Rondon, que são colegas que estudam história do Brasil, né, e organizamos mais essa obra coletiva, dando continuidade um pouco a esse movimento de crítica, né? E nessa obra a gente tenta abarcar outros assuntos, né? Na miséria da historiografia, basicamente o livro está concentrado em temas da história do Brasil, né? Embora a gente tenha também ensaios sobre a historiografia portuguesa, principalmente o revisionismo sobre a Revolução dos Cravos, né? Que também é algo importante, e também uma discussão, já trazer ali uma discussão teórica sobre esses outros revisionismos, né, sobre a Revolução Francesa, etc. Mas nesse livro novo a gente entra na historiografia da Revolução Russa, né, na historiografia do fascismo, enfim, historiografia sobre a Revolução Industrial, principalmente relacionado ao padrão de vida durante a Revolução Industrial, né, no século XX tem todo um revisionismo sobre esse tema, então foi também tudo que eu escrevi sobre esse assunto. Volta o tema da própria historiografia da ditadura militar, né, tentando discutir outras coisas que não estão no primeiro livro, né? Ou seja, é uma pesquisa que continua, né, que já tem alguma repercussão, então já tem historiadores que têm questionado a própria validade da noção de revisionismo, o que é importante, né, do ponto de vista do debate, porque o debate é para isso mesmo, né? Então, inclusive no nosso livro, a gente fez questão de trazer, novo livro, tanto uma reflexão sobre a validade do conceito de revisionismo, a partir de um capítulo que a gente republicou do Enzo Traverso, que é um historiador italiano, que faz toda uma reconstrução da genealogia do conceito de revisionismo, porque e defende que seria legal abandoná-lo, por exemplo, como também o professor Aurelino Coelho, que é cético um pouco em relação ao termo revisionismo, ele dá conta desse fenômeno, né? Embora ele corrobore com a crítica que é feita, que a gente tem feito, né? Então ele aprofunda essa mesma crítica, mas ele também é cético em relação ao conceito. Então, entre nós, a gente tem procurado discutir isso, né? A validade, se o procedimento se ajuda a esclarecer esse fenômeno ou não, né? Então isso é importante. Então, mas por outro lado também alguns historiadores que têm questionado também. Então, por exemplo, esse ano saiu um artigo do professor Carlos Fico aqui da UFRJ, e ele discutindo um pouco os problemas que estão na historiografia sobre a ditadura militar, e critica a nossa perspectiva, né? E é um bom debate, né? Não que eu concorde com nenhuma crítica que ele faz, eu não concordo mesmo, mas de qualquer modo, como ele é um intelectual importante, historiador importante, né, no campo, sobre ditadura, a crítica dele é dar cidadania para esse debate. Então tem mais gente discutindo o tema do revisionismo, seja para corroborar, seja para criticar, seja para dizer que não tem validade. Então, de certo modo, se tornou um assunto, né, da historiografia brasileira. O professor Marcelo Ridente também esse ano produziu um texto que ainda não foi publicado, mas está circulando aí, digamos assim, no subterrâneo do debate historiográfico, né, onde ele corrobora diversos pontos da nossa perspectiva de interpretação sobre a ditadura militar, e ao mesmo tempo que não concorda também com o tema do revisionismo, né? E em certo sentido, para a gente, o mais importante é que tem um debate, e que às vezes o sujeito, como é o caso do professor Aurelino Coelho, ele não concorda com o termo, mas do ponto de vista do mérito das críticas, concorda com todas, né? E inclusive avança nela. Então o propósito sempre foi esse, o propósito de balançar um pouco o debate historiográfico e tentar acabar com
com esse discurso que é tão confortável, né, de encontrar ideologia sempre nos outros, né? Então toda a historiografia marxista, até por ser marxista, é muito fácil se enquadrar com isso aqui tem um viés político, como se a deles também não tivesse, né? Então, quando a gente levanta o sistema do revisionismo, a gente está botando o dedo na ferida, dizendo, vocês também estão partindo da perspectiva liberal, né? Ou vocês estão querendo enganar quem, né? E como esses debates teóricos da história do pensamento político, eles são incrivelmente pouco visitados no campo da historiografia, mas talvez na ciência política isso é muito mais evidente, né? Às vezes a pessoa se surpreende, né? Quando você chega e fala, essa perspectiva aqui que você está falando é uma perspectiva liberal, a pessoa acha que eu estou xingando, né? E obviamente, como eu não sou liberal, ao caracterizar como liberal, tem uma carga crítica, evidentemente. Mas tem características que fazem com que aquilo seja uma proposta liberal, né? Não simplesmente... Ou seja, não se trata de um xingamento, se trata de uma caracterização, né? Quando você fala, isso aqui, essa perspectiva, quando fala Ernest Nolte era um conservador, isso é uma caracterização, e isso tem importância na historiografia que ele produz, né? Então não é um xingamento, né? É uma caracterização, assim como se diz, Eric Hobsbawm é marxista, ninguém considera isso um absurdo, né? Mas quando você fala que a Hannah Arendt é liberal, isso cria um certo, né, um certo desconforto, principalmente, inclusive, gente de esquerda que acha que a Hannah Arendt era de esquerda, né? Esqueceram de combinar com ela isso. Mas, enfim, esses rótulos, eles não são reducionistas, eles apresentam o lugar de onde essas pessoas estão falando, né?